Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso workshop. E hoje você vai conhecer uma das principais profissões do futuro na área da tecnologia. E também vou te mostrar como faturar 3, 5, 10, 20 mil reais ou mais por mês recuperando dados. Durante o workshop eu vou te mostrar também como se tornar um especialista em recuperação de dados, uma nova capacitação profissional na área de TI e como você pode participar desse mercado multimilionário. Eu sou o Rodrigo Granville, empresário e especialista em recuperação de dados profissional em mídias digitais da Data Recovery. Para você ter uma ideia, nós fomos a empresa designada para a recuperação de dados dos equipamentos encontrados nos escombros do voo da TAM 3054, aquele que colidiu em Congonhas em 2007. Foi uma lástima este acidente, mas nós conseguimos ajudar no processo de recuperação de dados, trazendo de volta tanto dados profissionais de empresas quanto inestimáveis recordações de pessoas que já se foram. Felizmente, nós tínhamos as técnicas e tecnologia suficiente e os profissionais capacitados para realizar esse importante trabalho de recuperação de dados. E se o que eu falei para você até o momento é tudo muito novo, fique tranquilo, porque no decorrer desse vídeo e durante todo o workshop eu vou te mostrar como e da maneira certa que isso é simples e possível de ser feito, mesmo que você não tenha profundos conhecimentos da informática. Ainda assim, você pode aprender. E mais, você vai conhecer as principais ferramentas utilizadas na recuperação de dados. Muitas delas são utilizadas por órgãos de inteligência governamentais nos seus processos investigativos. Mas antes, eu quero que você veja o sentimento das pessoas quando elas conseguem ter os seus dados recuperados. Vou contar aqui um pouco da nossa experiência com a Data Recovery. O nosso servidor de contabilidade teve que ser desligado. Quando fomos ligar ele no outro dia, o HD não foi mais acessível. Foi aí que eu procurei na internet, pesquisei, encontrei a Data Recovery. Inclusive ela foi também indicada por um amigo meu que já teve uma experiência com ela, de sucesso. Mandei o HD para lá, o HD físico, nesse caso. Mandei o HD físico e eles conseguiram recuperar. Foi um investimento que compensou. Bem, acabei de receber a mídia e tá tudo perfeito, né? Tem todas as fotos, todos os vídeos, tudo foi 100% recuperado. Estou extremamente feliz e emocionado por ter de volta ali o registro de toda a vida do meu filho. Eu quero agradecer muito, muito, muito o trabalho que vocês fizeram. Vocês não conseguem imaginar a importância que isso tem para um pai. Um pedaço da minha vida voltou. Não tem como agradecer vocês. E assim, toda a dedicação, o profissionalismo, o cuidado que vocês tiveram, né? Todo o controle ao longo dos passos. Foi top. Indicaria rindo para qualquer pessoa, com certeza de satisfação garantida. Há uns meses atrás eu estava editando um vídeo gigantesco para um cliente e o meu HD resolveu que não ia mais funcionar. Piscava, era azul, era branco, todas as cores possíveis, eu suava, dor de barriga, foi horrível. Entrei no YouTube, olhei todos os tutoriais possíveis e eu não consegui arrumar. Já chorando, fui para a internet, achei o número do pessoal que recuperava HD. E em menos de uma semana meu HD já estava em casa, o pessoal ia me dando suporte psicológico. Bárbara, a gente vai conseguir recuperar, já tá 50%, já tá 80%, e eu fui me acalmando, e em menos de uma semana ele estava lá, terminei meu vídeo, não perdi meu emprego, que é muito importante, e só tenho a agradecer, sério gente, foi maravilhoso. Pessoal, meu nome é Ariadne. Meu nome é Lucas, a gente faz parte da Antunes Engenharia, temos grandes quantidades de projetos arquivados no nosso sistema, na qual tivemos um temporal na nossa cidade, Pelotas, no Rio Grande do Sul, dia 9 de setembro, e acabamos tendo um problema nos HDs. Bom, a gente tentou fazer a recuperação desses dados de diversas formas com as nossas equipes de TI, porém nós não tivemos sucesso
na forma com que nós conseguimos recuperar esses dados, que eles vieram de forma totalmente desorganizada e não em pastas e subpastas, que é a forma que nós costumamos organizar os arquivos. Projetos. São 2 HDs, um é espelhado do outro, um foi totalmente perdido e o outro ficou apenas danificado. Através de uma pesquisa rápida pelo Google, acabamos conhecendo mais sobre a empresa. Hoje, atualmente, já recuperamos 100% dos nossos arquivos, organizados da forma que a gente já organizava, em pastas e subpastas. E o alto investimento valeu a pena, porque nesses arquivos estava o histórico da nossa empresa, estavam os projetos desde 2001, que é de quando começamos a trabalhar. E recomendamos para quem tem problemas que nem nós com servidores e HDs, e acaba eventualmente tendo algum problema com tempestade, diversos outros fatores que podem ocorrer. E que você entenda porque para elas faz todo o sentido pagar altos valores para ter seus dados de volta. Dá uma olhadinha nisso. R$ 4.970, R$ 5.488,90. R$ 9.000, além de outros que chegaram a pagar valores acima de R$ 20.000, como este aqui, que pagou R$ 28.069. Eu sei que você está vendo esses valores e imaginando, mas eles pagaram tudo isso pelo serviço? Estes são apenas alguns das centenas de serviços que chegam mensalmente nos escritórios de nossa empresa e nossos parceiros. Eu te digo, este mercado é gigante. E se você disser, tá, mas tá tudo na nuvem hoje em dia. Bem, deixa eu te mostrar então essa nota fiscal. R$ 121.782. Viu essa nota? Foi a recuperação de um servidor da nuvem. A nuvem nada mais é do que um conjunto de HDs que estão localizados em um determinado local. Tudo que você salva ou guarda no seu celular, notebook ou qualquer outro dispositivo que fica armazenado na internet, que é a chamada nuvem, fica em um HD em algum lugar do mundo. Então, nós já fizemos muitos serviços recuperando esses HDs que estavam os seus dados, e talvez você nem sabia que perdeu eles. Porém, a diferença é que quando você faz uma recuperação de dados em nuvem, os valores são muito mais altos, como você pôde ver há pouco. Faltam profissionais especializados nesta área. E dá mais uma olhadinha no caso destes outros clientes que pagaram 10, 20, 30 mil reais ou mais. Veja as notas fiscais. E saiba que mesmo pagando um valor alto, o cliente ficou super satisfeito, porque é isso que a recuperação de dados proporciona, tanto para o cliente quanto para o especialista. E o melhor, além de fazer grandes amigos na sua jornada, você ainda é muito bem pago como profissional. Ah, talvez você não saiba, mas a Data Recover é referência internacional em recuperação de dados. Somos um dos 4 maiores e mais modernos laboratórios de tecnologia a nível mundial. E isso não sou eu quem está falando, são nossos clientes e a mídia especializada, como você pode ver. E mesmo com todo esse tamanho, nós não conseguimos atender a todas as pessoas. A demanda é muito grande, de tal maneira que já há alguns anos nós atendemos somente empresas, ou seja, pessoas jurídicas. Mas é importante que você saiba que existem milhares de pessoas físicas precisando do serviço de recuperação de dados. Bom, agora eu vou te dizer como tudo isso começou. O início dos trabalhos da Data Recover se deu em 1998, exatamente quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Tendo como ponto de partida meu pai e seu sócio, que eu chamo carinhosamente de tio Roberto. Então eu posso te dizer que cresci entre meio a HDs e outros equipamentos. Atualmente, a Data Recover conta com estrutura própria e sede com mais de 1.000 metros quadrados, exclusivamente dedicados ao serviço de recuperação de dados. Sendo assim, a maior empresa de recuperação de dados da América Latina. Em todos estes anos presentes no mercado, somamos mais de 500 mil de clientes atendidos por todo o Brasil e pelo mundo.
Nosso histórico de clientes é composto por empresas de grande, médio e pequeno porte e instituições governamentais. Os laboratórios da Data Recover estão equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de recuperação de dados. Atualmente, os nossos engenheiros ministram de forma regular treinamentos internacionais sobre recuperação de dados para empresas do exterior. Acredito que deu para entender que não estamos de brincadeira. O que estamos fazendo aqui é algo sério e de muito valor. A oportunidade que está batendo na sua porta é única e exclusiva, já que você terá a chance de se especializar em recuperação de dados profissional com uma empresa que vem dominando este mercado há décadas. Apesar de não ser tarefa fácil, a Data Recover ostenta com satisfação um dos mais altos índices de sucesso. Eu vou te contar em breve como fazemos para manter positivamente esses índices. O que você precisa entender agora é que com essa especialização você será mentorado por profissionais que regularmente ministram treinamentos internacionais sobre recuperação de dados. Talvez eu esteja enganado, mas é bem provável que uma oportunidade como essa não vai bater na sua porta tão cedo. E por que eu estou falando isso? Porque nós, aqui da Data Recover, temos o conhecimento necessário para prepará-lo para ser esse tipo de profissional. Temos o know-how para te ensinar, mesmo que você não tenha nenhuma experiência em recuperação de dados profissional. E mesmo que você não tenha alguma habilidade ou dom, tudo o que você precisa fazer é seguir o método Data Recover, que vem sendo testado e validado há anos com nossos clientes. E isso vem deixando eles encantados, como o caso do João Portinari, diretor do projeto Portinari e filho do pintor João Cândido Portinari. A empresa Gerdau também se manifestou sobre a excelência do nosso trabalho. A Souza Cruz disse que a experiência conosco foi muito positiva. E a Unimed que elogiou o bom atendimento, rapidez, flexibilidade e compromisso com o serviço. E no decorrer do workshop eu vou te revelar como aplicamos o método Data Recover na recuperação de dados e segurança de dados. Então continue atento e presente comigo. Como eu te falei, o mercado de TI é extremamente lucrativo, porque clientes não faltam. A verdade é que faltam especialistas. Com o avanço da tecnologia e os incansáveis cyberataques, o grande desafio é saber como manter os dados seguros e protegidos. Afinal de contas, nunca se sabe quando eles podem ser interceptados, o que é passível de acontecer mesmo mediante aplicação de técnicas avançadas de segurança. As seguintes estatísticas são algumas das que corroboram para a importância dos backups, as quais são acompanhadas de suas respectivas fontes. 21% dos arquivos de empresa não estão protegidos. Além disso, 88% das companhias com mais de 1 milhão de pastas possuem 100 mil destas pastas que podem ser acessadas por todos os colaboradores, confirma a Global Data Risk Report. Além de que 46% das empresas de pequeno e médio porte no Reino Unido não possui um plano de backup e recuperação desses desastres, segundo a Riverbank ETE Management. Também 23% das empresas nunca testaram seu plano de recuperação de desastres, o que é essencial para se assegurar de seu funcionamento, conforme a Spiceworks. Além disso, apenas 4% foram considerados brechas seguras, em que os dados roubados eram criptografados e, portanto, se tornaram inúteis para quem o interceptou. Logo, fica comprovado que os dados precisam ficar inteiramente seguros. Caso contrário, os prejuízos podem ser muito difíceis de serem corrigidos, podendo até mesmo colocar a empresa em uma situação irreparável. Percebe o tamanho da demanda que existe nesse mercado? Mas para isso, é importante que continuemos formando ótimos especialistas para fomentar esse mercado. E neste workshop, especialização em recuperação de dados profissional, só tem uma coisa que pode impedir você de se tornar um especialista nessa área. E você sabe o que é? Sim, você mesmo. Mas fique tranquilo, porque você não está sozinho nessa. Eu
E os excelentes profissionais aqui da empresa vamos te ajudar nessa missão. E espero que através dessa especialização o mercado passe a enxergar você como um profissional potencialmente valioso. Faz sentido? Talvez você deve estar se perguntando: como esse cara chegou até aqui? Qual a idade dele? Com que autoridade ele tem para falar sobre esse assunto? Veja bem, tudo começou com meu pai e o seu sócio, o tio Roberto. Depois de meu pai passar 2 anos fazendo um trabalho filantrópico, ele voltou, conheceu minha mãe e eles se casaram. Tiveram filhos e logo em seguida ele montou a sua primeira empresa. Era uma pequena empresa de informática, ele consertava e vendia computadores. Essa empresa, em 1 ano, tão rápido como ela cresceu, também quebrou. E como ele mesmo dizia, por falta de experiência, as coisas não saíram como havia planejado. Começou a dar tudo errado. Foi aí que meu pai começou a pegar dinheiro emprestado em banco, já que ele tinha um bom crédito no mercado. Começou a se endividar com cartões de crédito e as coisas só piorando. Resumindo, 2 anos depois, meu pai estava devendo quase R$1 milhão. É isso mesmo que você ouviu. Você não está enganado, R$1 milhão. Meu pai estava literalmente quebrado. Mas como isso aconteceu? Antes de falar sobre, eu vou te contar como eu iniciei no mundo da informática. Com 12 anos de idade, eu já acompanhava meu pai nos seus negócios. Eu sempre fui muito curioso. Assim como meu pai, eu vivia mexendo em tudo que era aparelho. Sempre perguntava a meu pai como os aparelhos funcionavam. Por se tratar de um negócio familiar, eu e minha mãe sempre o ajudamos, na empresa com pequenos afazeres. Desde muito pequeno eu acabei crescendo envolvido na área de TI. E isso possibilitou que aos meus 15 anos eu começasse a trabalhar na Data Recover, mas como office boy, passando pela logística, depois pelo helpdesk, até chegar no laboratório aos meus 18 anos. No laboratório foi onde eu me envolvi com a recuperação de dados. Inicialmente eu fazia apenas diagnósticos, até que com o tempo, pegando mais experiência, eu comecei a fazer pequenas recuperações. Com o passar dos anos, muitos profissionais se aposentaram, outros saíram, e eu permaneci, me aperfeiçoando e me especializando na área. Mais de 10 anos se passaram e com muito conhecimento acumulado, atualmente sou eu o profissional que treina, supervisiona novos colaboradores na empresa. Essa tamanha responsabilidade veio depois de muito trabalho, muito comprometimento, cursos e especializações, feitas aqui no Brasil e também fora. Não foi da noite para o dia. Como você viu, são mais de 10 anos nas operações da empresa. E mesmo tendo agora uma vida boa e com muitas oportunidades, tive que passar por todos os desafios e dificuldades junto com a minha família. Eu tive que trabalhar duro para chegar onde eu cheguei. E vale a pena dizer que desde o momento que eu comecei a aprender sobre TI e recuperação de dados, isso começou a refletir na minha vida pessoal. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, e as pessoas próximas de mim perceberam isso. Ah, e para você que queria saber como meu pai e o tio Roberto se conheceram e montaram a empresa, veja só. Eles se conheceram na travessia para o Paraguai. Depois de meu pai passar por inúmeras dificuldades financeiras e ter tido a oportunidade de trabalhar em diversas áreas e atividades, ele foi para o Paraguai comprar produtos para revender. E foi nessa que ele conheceu o tio Roberto. O tio Roberto estava comprando uma placa de computador e o meu pai percebeu que ele estava sendo enganado. Vendo aquilo acontecer bem na sua frente, meu pai imediatamente alertou o tio Roberto, que por sinal ficou muito feliz e o agradeceu. Na volta para Porto Alegre, eles marcaram de se encontrar e conversar um pouco mais. Resumindo, eles conversaram, fizeram uma sociedade e montaram a empresa na época que ainda não se chamava Data Recover. E um dos primeiros serviços que eles pegaram foi a manutenção de um computador de um advogado. Um funcionário que trabalhava com eles cometeu um grave erro de formatar por conta própria a máquina do advogado, apagando todos os seus dados. Isso gerou muito constrangimento e dor de cabeça, mas ao mesmo tempo surgia uma oportunidade. Isso porque eles conseguiram recuperar quase todos os dados. A partir dali, entenderam que os problemas como esse aconteciam a todo momento. Foi então que começaram a entrar em fóruns e conversar com pessoas de várias partes do mundo sobre recuperação de dados. Até que surgiu um pedido inusitado de um americano que trabalhava na IBM, e ele se chamava Ralph Pierre. Meu pai e o tio Roberto haviam ajudado gratuitamente o Ralph
com informações sobre recuperação de dados. O Ralph então pediu para que eles dessem um curso, só que eles não faziam isso na época. E para tentar descartá-lo, cobraram mais de $5.000, mas o Ralph aceitou e veio para Porto Alegre. Depois disso, surgiram várias outras propostas, e eles foram ficando ainda mais conhecidos. Lembra que falei sobre o acidente da TAM? Pois então, foi uma tragédia. Todos nós ficamos muito tristes. No entanto, nós, como empresa, pudemos ajudar recuperando dados de muitas pessoas que estavam lá, entre pessoas físicas e executivos. Esta foi uma situação triste. A Data Recovery trabalhou em muitos outros casos como órgãos governamentais e empresas que tiveram seus dados perdidos, como estes casos que você pode ver, onde ajudamos um hospital privado de Porto Alegre, que teve problemas no servidor principal e nos discos de backup, onde continham todas as informações de pacientes, prontuários e acompanhamentos. E passamos a ser convidados para participar de eventos e dar treinamentos no Brasil e também em outros países. Um desses eventos que tive a oportunidade de participar foi em Brasília, com vários militares, falando sobre como recuperar dados de criminosos que querem ocultar informações para não serem pegos pela polícia. Neste evento participaram a Interpol, a Polícia Federal, o FBI, entre outros. Ministramos uma palestra onde falamos sobre a importância de recuperar registros como esses, porque eles servem como prova para a polícia. Sendo assim, a recuperação de dados também é muito útil nesses casos, porque ao recuperar esses registros, você também tem informações importantes sobre um determinado crime que foi cometido. Outro grande evento que participamos foi em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde foi reunido um seleto grupo de profissionais do mundo que trabalham com recuperação de dados. Eles reuniram os melhores de cada país e nós estávamos lá representando o Brasil. Treinamentos como esses e especializações são importantes porque nos atualizam sobre técnicas, métodos e processos novos a serem aplicados, mas também sobre os problemas novos e como resolvê-los. Com muito trabalho, esforço e dedicação, conseguimos prosperar neste mercado absurdamente lucrativo. E na aula 3 do workshop, eu e minha equipe vamos te mostrar na prática como fazer a recuperação de dados. Diretamente de um de nossos laboratórios, você poderá ver como executamos esses procedimentos em um equipamento físico. Mas agora eu quero que você conheça o método Data Recovery, utilizado aqui na empresa. Esse é o método responsável por todo o trabalho que prestamos para empresas ao redor do mundo. E ele é composto por 1. Análise, que é onde vamos trabalhar na identificação do problema. 2. Projeto. Sim, desenvolvemos um projeto apontando o mix de procedimentos em cada caso. 3. Execução. É onde tudo acontece, a aplicação dos procedimentos, ou seja, a recuperação em si. 4. Teste. Teste e análise dos dados. E por fim, 5. Gravação, onde é feita a gravação em um novo dispositivo ou em um disco virtual. Vamos então partir para a fase de análise. Você aprenderá como identificar o problema para realizar a recuperação de dados. Estou falando aqui diretamente de uma de nossas salas de diagnóstico, onde nós iremos realizar a análise deste equipamento. Então, quando uma pessoa vai ao hospital, a primeira coisa é o médico perguntar os sintomas. Então, aqui o nosso HD é como se fosse um paciente e nós precisamos saber os seus sintomas. O cliente nos disse o seguinte: notebook não iniciava o sistema, por muitas vezes não encontrava o HD. Comecei a ouvir um barulho estranho. Tentei levar uma assistência, porém não obtive nenhum resultado. Normalmente, quando os clientes nos escrevem assim, é porque houve algum problema físico. Então nós podemos ligar ao HD e ouvir e confirmar isso ou não. Porque nem sempre o que o cliente diz é exatamente o que acontece. Por isso que nós precisamos usar uma máquina diferenciada para fazer a análise. O que acontece aqui? Nós temos um computador, certo? Ele parece ser um computador normal, mas não é. Por quê? Ele tem um hardware,
que é uma plaquinha ligada na placa-mãe, que essa ferramenta ela é exclusiva para a recuperação de dados. Vamos ligar o HD e ver o que acontece? Vou usar o meu estetoscópio para ouvir bem ele, colocar minha mão também no HD para sentir ele. O barulho foi bem alto, acredito que deu para ouvir. E ele está com um problema físico, como eu imaginei. Geralmente, casos assim, nós precisamos fazer uma análise mais detalhada. E no treinamento nós vamos explicar passo a passo de como é essa análise mais detalhada nos problemas físicos. Além do som, eu também posso ver na tela do computador. Graças à ferramenta que nós temos, esse hardware, ele nos mostra na tela, como vocês podem ver, esta mensagem aqui. Essa mensagem aqui é a mensagem que sempre vai aparecer nesta ferramenta que nós estamos utilizando, que é exclusiva para recuperação de dados. E sempre que aparecer essa mensagem, é um sinal de um problema físico. E esse problema físico só pode ser resolvido executando procedimentos na sala limpa. Agora, para você entender, a sala limpa classe 100 é um local apropriado para a abertura de HDs. É um ambiente de ar controlado e filtrado, equiparado a uma sala cirúrgica. E é lá que vamos abrir então o HD e executarmos uma avaliação mais avançada, avaliando assim as condições dos plotters, que são os discos de leitura onde ficam armazenados todos os dados. E na aula 3 do nosso workshop, você vai poder acompanhar este procedimento e entender um pouco mais, ok? Então, você não está por alguma razão ouvindo. Vamos dizer que você está acessando a máquina remotamente por alguma razão. Essa mensagem é a segurança de que você, mesmo não escutando o HD, sabe que ele tem um problema físico. Nós, pela experiência, pela segurança e pelo protocolo, pelo método Data Recovery, nós ouvimos, sentimos e vemos a mensagem. Nesse treinamento nós vamos lhe explicar tanto a parte de abrir o HD, verificar todos os componentes que tem dentro do HD, o que significam, o que quer dizer que está acontecendo. Também vamos explicar mais sobre as etapas que tem nessas ferramentas exclusivas para a recuperação de dados. E aí, gostou de tudo que viu até aqui? Espero que sim. E que também tenha ficado claro para você sobre a baita oportunidade que está à sua frente, de potencializar a sua carreira e fazer parte do mercado multimilionário, e de se tornar um especialista em recuperação de dados, uma nova capacitação na área de TI. E a partir daí, você comece a faturar 3, 5, 10, 20 mil reais por mês em recuperação de dados. E tudo isso nós aqui da Data Recovery vamos te ensinar. E assim como eu disse anteriormente, você não precisa ter nenhum conhecimento ou habilidade ou dom, curso superior, ser um hacker, ser um nerd da tecnologia. O que você vai precisar é dar chance a si mesmo de ser mentorado por nós e seguir o nosso método. Método esse que vem sendo testado e validado há décadas. E agora vem uma ótima notícia. Você também não vai precisar ficar anos e anos estudando conosco para se tornar um especialista em recuperação de dados profissional. Não é como uma graduação que você teria que ficar 4 anos para se formar e depois tentar a sorte no mercado de trabalho. Aqui o foco das aulas será 100% em recuperação de dados. Também vamos ensinar você como captar clientes que necessitam desse serviço, quais as ferramentas e procedimentos que devem ser adotados, quais as principais técnicas usadas e aquelas que mais potencializam o seu trabalho. Mas isso eu vou te explicar com maiores detalhes na 4ª aula. Espero que tenha gostado da nossa primeira aula desse workshop e fico aguardando você na próxima. Eu vou te mostrar como aplicar o passo 2 do método que é o projeto na recuperação de dados, e a aula está imperdível. Por enquanto, quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, me contando o que achou dessa primeira aula do workshop e o que espera para a próxima. É muito importante saber a sua opinião,
para podermos produzir aulas de acordo com suas necessidades e oferecer um conteúdo que atenda às suas expectativas. Se tiver alguma dúvida, essa também é a hora para deixar seu comentário. Então, corre lá e comente. Nos vemos na próxima aula e um abraço!